Olá, turma! Nossa aula de hoje vamos rever os conteúdos avaliativos de matemática. Hoje a nossa aula é de revisão de matemática. Vamos lá? Com a professora Uia Marta. Primeiro conteúdo que vamos rever, vamos falar sobre quantidade e relacionar ao número de elementos de um conjunto a sua quantidade numérica. Aqui, primeira, eu tenho um passarinho, corresponde ao número 1. No segundo, eu tenho 6 árvores. Próximo, eu tenho quantas flores? 4. Sapinhos, eu vou ter 7. Jarros, 8. Eu vou ter 2 regadores. Quantos eu tenho aqui? Quantos jarros? 3. Mais borboletas, eu vou ter 5, joaninhas 10 e 9 abelhinhas. Então, a quantidade é correspondente ao tanto de elementos, não é mesmo? Nós já conhecemos os números até 50. Lembra que a tia apresentou para vocês os números de 0 a 50. Agora, vamos falar de números ordinais. Alguém lembra dos números ordinais? Os números ordinais, né, eles indicam ordem ou posição, não é mesmo? E também é utilizado esse símbolo, né, que diferencia dos números cardinais, que é os números que acabamos de ver, né? Números ordinais, eu vou utilizar ele como exemplo, primeiro ano, que é a série que você estuda. Vamos ver em outras situações que usamos? Os números ordinais, a gente utilizamos eles assim. Em uma fila, observe primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Eu não vou dizer 1, 2, 3, 4, 5, quando vem com esse símbolozinho. Eu vou falar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E também eu utilizo os números ordinais quando é o quê? Posição em um campeonato, que se tem o primeiro, segundo e terceiro lugar, não é mesmo? Também utilizamos em apartamento, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, e assim é o que indica ordem ou posição. E como é escrito esses números? Quando a gente escreve, damos nome a ele, chamamos por extenso, não é mesmo? Então, os números ordinais que indicam ordem por extenso é assim. Lembra? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, temos aqui do 10º, aí quando eu vou juntar o 10º com o primeiro, que vai formaria o número 11, eu vou chamar ele de 11º, aí 12º, 13º e assim até o 19º. Quando eu chegar ao número 20, eu vou chamar ele de 20º. E assim eu vou juntar também 21º, 22º e assim até o 30, é 30º. E assim vai mais para frente, tá bom? Aqui é só uma revisão. Você relembrou os números, né? Ordinais. Agora, os números que? Cardinais. São os números que usamos para contar o elemento, né? Um conjunto ou um grupo de elementos. Por exemplo, aqui eu tenho o número de 1
a 10 e também tem o seu nome por extenso, sua forma escrita. Você sabe escrever? Você já lembra como é que escreve eles? Vamos lá. O primeiro, número 1. Cadê o número 1 por extenso? Vamos ver onde é que vai aparecer? Olha só, o número 1 escreve assim, 1. Número 2, cadê? Olha só, número 2. O 3 se escreve assim, 3, 4, 5. O 6, 7, 8, o 9, observe as setinhas, e o número 10. Esses são os números cardinais por extenso. Preste atenção, eles não são os números ordinais, são os números cardinais. Agora a tia vai apresentar para vocês. Vamos rever noções de localização. Vamos observar essa imagem. Eu tenho uma menina sentada na cadeira e tem alguns objetos pertinho dela, tanto na mesa como no chão. Localização, a gente vai saber onde é, se está em cima da mesa, se está embaixo, né? A gente também pode saber se está na frente, se está atrás, se está ao lado direito, se está ao lado esquerdo, se está dentro, se está fora. Isso é noção de localização. Mas aqui a tia só vai perguntar quem está em cima, quais os objetos que estão embaixo. Quem está do lado esquerdo da menina, não o nosso que estamos olhando, mas o da menina, e o lado direito da menina. Cada pergunta vai estar uma bolinha, que é o arcozinho. Eu vou perguntar agora. Quem está em cima da mesa vai fazer um círculozinho verde. Quais são os objetos que estão em cima da mesa? Eu tenho quantos objetos? Depois vai aparecer lá no número, a argolinha. Olha só, 1, que é o balde de tinta, 2, o livro e 3, os pincel com aquarela. Então, eu tenho quantos objetos? Tenho 3. Aonde? Em cima da mesa. Embaixo agora vai aparecer o círculo azul. Embaixo. Quem está embaixo da mesa? Quais objetos? Eu tenho o dado e eu tenho o carrinho. São quantos objetos? São 2 objetos. Agora, eu quero saber quem está no lado esquerdo da menina, não nosso. Lembre, quando estamos de frente, o lado da pessoa é diferente do nosso. Da menina, qual é o lado esquerdo dela? O lado esquerdo dela está a boneca. E quantos objetos tem do lado esquerdo? Tem apenas um objeto, não é mesmo? E do lado direito vai aparecer um círculo amarelo. Quem está do lado direito dela é a bola, que também só tem um objeto. Desculpa. Então, vocês entenderam. Quem está em cima está no círculo verde. Quem está embaixo está circulado de azul. Quem está do lado esquerdo está circulado de vermelho. Quem está do lado direito está circulado de amarelo. E os números é a quantidade de objeto. Agora, a tia vai para a revisão da composição dos números. A tia já falou porque para compor os números, a gente faz o quê? A união dos números. E também existe várias formas de compor o mesmo número. Observe aqui o primeiro exemplo. Eu tenho 9 mais 1 é igual a 10. Não é mesmo?
Mas eu tenho aqui 19 mais 1 dá 20. Do mesmo jeito que 9 mais 11 dá 20. Então, no segundo exemplo, a tia tem 8 mais 2 é 10. Então, eu tenho 18 mais 2. Quanto é? Vai dar 18 mais 2 é 20. Do mesmo jeito que 8 mais 12 é 20. Então, a composição do número 20 eu formei duas maneiras, mas posso compor ele por várias maneiras. Também posso fazer 10 mais 10 é 20. Aqui embaixo, o 10 eu formei 7 mais 3, deu 10. E aqui, complete. 17 mais, que vai dar 20. Quantos falta para dar 20? 17. Aí eu vou contar. 18, 19, 20. A tia colocou 3. Então, 17 mais 3 é igual a 20. Então, quanto é 7 mais para dar 20? Então, vai fazer o que? Mais 13, porque faltou apenas o 10. Observe no quadrinho, que é a dezena que faltou, não é mesmo? Então, eu posso compor o número, né, de várias formas. E compor o número é o quê? A união dos números. E aqui, vamos compor? Aqui, nós vamos compor na adição dos números. Observe. O primeiro exemplo é da maçã. Eu usei 2 maçãs mais 0, que não representa nenhuma. 0 é nenhuma maçã. Observe que o pratinho está solto, não tem ninguém, não tem nada, nenhuma maçã no pratinho. Então, se eu tenho 2 maçãs no prato, mas nenhuma na outra, eu fiquei com 2 maçãs. Vamos contar agora as bolinhas. Vamos colocar os números debaixo de cada bolinha. Eu tenho quantas bolinhas primeiro? Eu tenho o número 1 mais quantas? Mais 5. Então, ao total, eu tenho quantas bolinhas? Vamos lá? 6. Segundo exemplo, eu tenho quantas bolinhas aqui embaixo? 2. Mais quantas? Mais 6. Então, 2 mais 6 é quanto? 8. Muito bem. Eu tenho primeiro quantas bolinhas? 3. Mais quantas? Mais 4. Então, 3 mais 4 é 7. E aqui eu tenho quantas bolinhas primeiro? 4. E quantas mais? 4. Então, 4 mais 4 bolinha é igual a 8. Então, a adição dos números eu vou somando. Lembra na nossa reta numérica? Era na adição da reta numérica. Então, eu vou colocando a mais. Eu vou para frente colocando mais número. A mesma coisa eu estar colocando mais bolinha ou mais fruta na minha cesta. E aqui, a tia vai relembrar as figuras geométricas planas. Era uma vez 4 amigos. Olha só os 4 amigos. O círculo, quadrado, triângulo e o retângulo. Agora, vamos conhecer os sólidos geométricos. Os sólidos são diferentes das figuras planas. Por que eles são diferentes, tia? Porque eles são sólidos. Plano já está dizendo que é plano, ele não tem dimensão. Eu tenho aqui o primeiro azulzinho, ele é o quê? Ele é o... Qual é o nome dele? Quem sabe? O nome dele é o cubo. Não é quadrado. Ele parece com quadrado, mas ele é o cubo. O segundo, que está de laranja, ele não é o círculo. Ele parece com círculo, mas ele é a esfera. E esse amarelinho, ele é o quê? O nome dele é o cilindro. O vermelhinho parece com o nosso retângulo, não é mesmo? Mas não é o retângulo, ele é o
paralelepípedo. E esse que parece com triângulo, tia? Não é o triângulo, ele é o cone. Esses aqui são nossos sólidos geométricos. Vamos ver a diferença? Olha a diferença nas formas dos nossos objetos. Tá vendo? A bola tem o formato de qual sólido? A bola, ela é o quê? Uma esfera. Ela rola. Olha, os sólidos geométricos, eles rolam. Isso mesmo. E o chapeuzinho de aniversário, ele parece com qual forma? Isso, ele é formado de cone. E os dados, parece com o quê? Com o cubo. E o funil? O funil também parece com cone. E esse cilindro de oxigênio, muito bem, o nome dele é cilindro, também pode ser uma latinha de refrigerante, um cano, não é mesmo? Um papel higiênico é formado de cilindro. Então, essas são as formas dos objetos que têm o formato de sólidos geométricos. E para encerrar nossa aula, um pequeno recadinho com muito carinho. Não se esqueçam da nossa videoaula da avaliação, que será dia 12 de junho, próxima segunda-feira, por meio do Meet. Não fique de fora e boa sorte. Lembrando que eu irei estar explicando toda a aula, né? Revisão, bem explicadinho. Esse vídeo é só para vocês reforçarem a revisão, mas a revisão maior será no dia da avaliação, tá bom, turminha? Estarei fazendo a avaliação com vocês, explicando atividade por atividade, questão por questão, tá bom? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, tá bom?